Bom dia, bom dia. Quinta-feira, nós aqui de manhã, com a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 12, falando sobre amar os vossos inimigos, né? Nas instruções dos Espíritos hoje, a vingança, por Jules Olivier, Paris, 1862. Vamos lá com nossos grãozinhos no caminho. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Ela é como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a esse preceito do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma então caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda um momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas e, quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah, o covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens, para trás com esses hábitos de outros tempos, todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas pelo contrário, ao do perdão. Muito bem. Nós falamos um pouquinho, antes sobre a vingança, o mal que faz para a gente mesmo, esse sentimento que alguns ainda carregam, a vontade de se ver quite por uma maneira cruel. Isso não é coisa de cristão, não é coisa de espírita, Isso é um sentimento que o ser humano tem que banir de si, tirar de dentro do coração, essa vontade de ver o outro sofrer o que eu mesmo sofri, ou então muito mais do que eu sofri, É assim, a pessoa que carrega consigo esse sentimento, ela é amarga, ela se torna amarga, porque ela está dentro, ela está com uma energia tão pesada, tão densa dentro de si, que isso acaba afetando ela mesma. O seu coração fica apertado. Por quê? Ela não consegue ver o outro
os olhos de um cristão. Ela não consegue enxergar no outro um irmão em sofrimento, um irmão que está procurando prejudicar o outro, às vezes mesmo sem querer, mas um irmão que ainda está num estado evolutivo muito inferior ao seu. Ela não consegue ver isso. Aí o que acontece? Ela vai se rebaixar nesse nível. Ela vai se rebaixar energeticamente e vai vibrar negativamente. Ela não vai se satisfazer enquanto não vê o outro sofrer. É muito complicado a gente imaginar uma pessoa hoje em dia querendo se vingar. É muito complicado a gente ainda ter pessoas que se julgam até cristãos com esse sentimento de vingança dentro de si. Não faz bem para ninguém. Faz bem para ninguém. É um sentimento muito egoísta, né? De quem tem muito orgulho ainda. Então vamos procurar, gente. Nós vivemos falando aqui, né? Encher nosso coração de amor, de perdão, para a gente viver em paz, para a gente viver um pouco melhor nesse mundo. O mundo é tão conturbado, é tanta coisa para a gente se preocupar hoje, né? Preocupar-se com a saúde, preocupar-se com o país, com o governo do país, com a situação em que nós nos encontramos hoje. Tantas dívidas ainda e tanta coisa ruim que está vindo no dia a dia para a gente se preocupar. E se a gente tiver um pouquinho de paz dentro de si, a gente consegue passar por tudo isso. Então vamos pensar um pouquinho mais positivamente, vamos enxergar no próximo uma oportunidade de nos melhorar, levando esse próximo só boas energias, levando boas palavras, dando exemplos de boas atitudes, para ver se a gente consegue ter um pouquinho de paz interior, um pouquinho de sentimento de missão cumprida. Estou ajudando, estou fazendo a minha parte, estou perdoando. É difícil? Nada, não é difícil não. É só trabalhar um pouquinho o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Vamos lá? De pouquinho em pouquinho a gente consegue mudar. A gente não consegue ser radical, mudar de um dia para o outro. Ninguém consegue assim. Mas um pouquinho de cada vez a gente consegue mudar. E a gente vai mudar, com certeza. Porque qual que é a nossa tendência, né? Qual que é a nossa missão na Terra? Para que nós estamos aqui? Para crescer, para evoluir. E se a gente se prender à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo, a gente não vai evoluir nunca. Então, a tendência nossa é procurar melhorar todo dia. Procurar ser melhor do que ontem. E a gente consegue se a gente quiser. Basta ter boa vontade, fé, amor e confiança no Pai. E a gente consegue tudo. Então, vingança, pessoal, não é coisa de gente cristã. Vingança é coisa de espírito atrasado, de espírito em estado evolutivo inferior. Então, nós não queremos ser assim e nós não vamos ser assim. Tá certo? Beijo no coração de cada um. Até amanhã, se Deus quiser. Que Jesus nos abençoe cada dia mais no caminho. Nossos guias estejam sempre ao nosso lado, nos orientando, nos blindando de energias contrárias ao amor. E assim vamos seguindo o nosso caminho. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer.